Você já percebeu como seu humor depende de detalhes que, algum tempo atrás, nem existiam na sua vida? A comida precisa estar melhor. O ambiente precisa estar mais bonito. O dia precisa estar mais confortável. O descanso precisa ser mais completo. O prazer precisa vir sem atrito. E, quando isso não acontece, você sente. Não como tragédia, mas como irritação. Como incômodo. Como uma sensação difusa de que o dia perdeu qualidade. Você não chama isso de sofrimento. Chama de preferência, de padrão, de gosto pessoal. Mas talvez o nome mais honesto seja outro: dependência. Porque existe uma diferença entre apreciar o conforto e precisar dele para ficar bem. E essa diferença muda tudo. No começo, parece inofensivo. Você melhora uma coisa aqui, refina outra ali. Troca o básico pelo melhor, o suficiente pelo mais sofisticado. E isso parece progresso. Afinal, quem não quer viver melhor? Quem não quer mais conforto? Quem não quer uma experiência mais agradável da vida? O problema começa quando o luxo deixa de ser exceção e vira requisito. Quando aquilo que antes era bônus passa a ser condição mínima. E você nem percebe quando isso acontece. Só percebe depois, quando o café simples já não satisfaz, quando o silêncio já não basta, quando ficar em casa não descansa de verdade, quando o prazer comum parece fraco demais. Então você sobe o padrão: mais estímulo, mais conforto, mais refinamento, mais prazer. E por um momento funciona, mas só por um momento, porque aquilo que parecia especial logo vira normal. Aquilo que parecia luxo vira base. Aquilo que parecia conquista vira expectativa. E é aí que a armadilha se fecha. Você continua chamando isso de melhora de vida, mas na prática está só aumentando o número de coisas das quais depende para se sentir bem. E quanto mais coisas você precisa, mais frágil você fica. Porque agora a sua paz depende de condições. Depende do ambiente certo, da experiência certa, do conforto certo, do nível certo de prazer. E basta uma pequena falha para você sentir que alguma coisa saiu do lugar. Não porque a vida ficou ruim de repente, mas porque você perdeu a capacidade de estar bem sem tantas mediações, sem tantos complementos, sem tantas camadas, sem tanta estrutura ao redor do seu bem-estar. E aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar. Talvez o luxo que você chama de recompensa esteja treinando sua mente para a insatisfação. Talvez aquilo que parece elevar sua vida esteja, na verdade, diminuindo sua resistência ao desconforto. Porque toda vez que você se acostuma demais com o refinado, o simples começa a parecer insuficiente. E quando o simples já não basta, você perdeu uma forma essencial de liberdade. A liberdade de não precisar de muito. A liberdade de conseguir descansar sem cenário perfeito, de conseguir sentir prazer sem excesso, de conseguir existir sem transformar cada momento em uma busca por uma experiência melhorada. E isso pesa mais do que parece, porque aos poucos sua felicidade deixa de ser um estado interno e vira uma negociação constante com o mundo externo. Se está agradável, você fica bem. Se não está, você se irrita. Se está refinado, você relaxa. Se não está, sente falta. Ou seja, você não está mais desfrutando do luxo, está sendo governado por ele. E talvez a frase mais importante desse começo seja essa: quanto mais você precisa para se sentir bem, mais fácil é se sentir mal. E isso muda completamente a forma como você entende prazer. Porque de repente, o problema não é a falta de conforto, é o quanto o conforto passou a mandar em você. Se você reconhece esse padrão, essa sensação de que o básico já não basta, de que você precisa de condições cada vez mais específicas para se sentir bem, me conta aqui embaixo. Quero entender até que ponto esse refinamento já começou a virar prisão. Depois de um tempo, se você observa com mais atenção, percebe que o problema não é o prazer em si, é o que acontece com ele. Porque o prazer não fica, ele se adapta. Aquilo que hoje parece incrível, amanhã já não impressiona tanto. Aquilo que hoje te satisfaz, logo vira padrão. E aquilo que antes era suficiente, começa a parecer básico demais.
E isso acontece de forma silenciosa. Você não decide que aquilo deixou de ser bom. Você só para de sentir o mesmo efeito e, sem perceber, começa a buscar uma versão melhorada da mesma coisa. Um pouco mais intenso, um pouco mais refinado, um pouco mais confortável. E isso parece evolução, mas não é. É a adaptação. Seu sistema se ajustando e, ao mesmo tempo, elevando o nível mínimo necessário para te satisfazer. E é aqui que o prazer começa a mudar de função. Ele deixa de ser um bônus e passa a ser um requisito. Você já não desfruta quando ele aparece. Você sente falta quando ele não está. E isso altera completamente a sua relação com a vida. Porque agora, o prazer não é mais algo que melhora a sua experiência. É algo que você precisa para que a experiência não pareça insuficiente. E isso é perigoso, porque quanto mais você sobe esse padrão, mais estreita fica a faixa onde você consegue se sentir bem. Menos situações servem, menos ambientes funcionam, menos experiências satisfazem. E aos poucos, sua vida começa a depender de condições cada vez mais específicas. Não porque a vida piorou, mas porque sua tolerância ao simples diminuiu. E isso explica algo que muita gente sente, mas não entende. Porque, mesmo com mais conforto, você parece mais irritável. Porque pequenas coisas incomodam mais. Porque imprevistos pesam mais. Porque dias comuns parecem vazios. Porque o seu padrão interno foi elevado, mas a realidade continua imperfeita. E essa diferença gera atrito. Um atrito constante entre o que você espera sentir e o que realmente sente. E para resolver isso, você faz o que parece lógico. Aumenta o nível. Mais estímulo, mais distração, mais prazer. Mas isso só reforça o problema, porque cada aumento cria uma nova base. E essa nova base também se adapta. E então você precisa de mais, de novo. E sem perceber, você entra em um ciclo de escalada, onde cada tentativa de melhorar sua experiência reduz sua capacidade de se satisfazer com o que é simples. E talvez a parte mais sutil disso tudo seja essa. Você começa a confundir conforto com felicidade. Acredita que quanto mais agradável tudo for, melhor você vai se sentir. Mas o que acontece na prática é o oposto. Quanto mais você condiciona seu bem-estar a experiências refinadas, mais instável ele se torna, porque agora depende de algo que nem sempre está sob seu controle. E isso cria uma fragilidade invisível. Você não percebe, mas está cada vez menos preparado para lidar com o básico, com o tédio, com o silêncio, com o desconforto leve, com a imperfeição do dia comum. E isso pesa, porque a maior parte da vida acontece nesse nível, no simples, no repetitivo, no não otimizado. E se você perde a capacidade de estar bem aí, você passa a viver em constante insatisfação, sempre esperando a próxima melhoria, sempre tentando ajustar o ambiente, sempre buscando uma condição melhor para finalmente relaxar. Mas esse momento não chega, porque o padrão continua subindo. E é aqui que algo começa a se inverter. O prazer que deveria te libertar começa a te prender. Prender a necessidade, a expectativa, a comparação constante. E aos poucos, você já não sabe mais como é estar bem sem ele. E é exatamente esse ponto que Epicuro enxergou com uma clareza desconfortável, muito antes de tudo isso existir. É aqui que Epicuro entra e corta essa confusão pela raiz. Porque, diferente do que muita gente imagina, ele não era contra o prazer. Ele só entendia algo que quase ninguém percebe. Nem todo desejo merece ser seguido. E para deixar isso claro, ele faz uma divisão simples, mas devastadora. Existem desejos naturais e desejos artificiais. E entender essa diferença muda completamente a forma como você vive. Os desejos naturais são poucos e são simples. Comer quando você está com fome. Descansar quando está cansado. Ter abrigo. Ter alguma forma de segurança. Ter vínculos básicos. Eles não exigem muito. E mais importante, eles são fáceis de satisfazer. Um prato simples resolve. Um descanso real resolve. Uma conversa honesta resolve. E quando resolvidos, eles param. Não continuam pedindo mais. Não escalam. Não criam novas camadas. Eles se encerram. E isso gera algo raro: estabilidade. Agora, os desejos artificiais funcionam de outro jeito. Eles não surgem da necessidade do corpo. Surgem da comparação, da cultura, da imagem. Status, excesso, refinamento constante, reconhecimento.
experiências cada vez mais intensas. E o problema não é só que eles são difíceis de satisfazer, é que eles não têm fim. Você não chega em um ponto onde diz, agora está suficiente, porque sempre existe uma versão melhor. Sempre existe alguém com mais. Sempre existe um nível acima. Sempre existe um novo padrão. E por isso, esses desejos nunca se encerram. Eles se renovam, se reinventam, se expandem. E quando você começa a viver guiado por eles, sua vida entra em instabilidade. Porque agora sua sensação de bem-estar depende de algo que nunca se completa, nunca fecha, nunca estabiliza. E é aqui que Epicuro faz uma inversão que parece simples, mas é profundamente contraintuitiva. Ele diz que o segredo da tranquilidade não está em aumentar o prazer, mas em reduzir os desejos. Não porque prazer é ruim, mas porque desejo demais torna você dependente. Dependente de condições, dependente de circunstâncias, dependente de coisas que nem sempre estão disponíveis. E isso cria vulnerabilidade. Porque quanto mais você precisa para se sentir bem, mais fácil é tirar isso de você. E aqui está o ponto central. Uma pessoa que precisa de pouco é difícil de abalar. Mas uma pessoa que precisa de muito vive à mercê do que acontece ao redor. E isso redefine completamente o que significa viver bem. Não é sobre acumular mais experiências, não é sobre refinar tudo ao máximo, não é sobre eliminar qualquer desconforto. É sobre construir uma base tão simples que nada externo tenha poder real de desestabilizar você. E isso não parece impressionante, não chama atenção, não gera status, não parece evolução, mas gera algo que quase ninguém tem: autossuficiência. A capacidade de estar bem, mesmo quando as coisas não estão perfeitas. De aproveitar o que tem, sem depender do que falta. De sentir prazer, sem transformar isso em necessidade constante. E talvez a frase que resume tudo isso seja essa: quanto mais você transforma o desnecessário em necessidade, mais você se afasta da tranquilidade. E quando você entende isso de verdade, começa a ficar desconfortável continuar vivendo do mesmo jeito. Porque você percebe que grande parte do que você busca não está aumentando sua felicidade, só está aumentando o número de coisas que você precisa para não se sentir mal. Quando você olha para tudo isso, começa a perceber um efeito que vai muito além do prazer: fragilidade. Não física, mas emocional, psicológica. Uma fragilidade silenciosa, que cresce na mesma proporção que o seu nível de conforto aumenta. Porque quanto mais você se acostuma com condições ideais, menos tolerância você tem para qualquer desvio. E isso aparece nos detalhes. O atraso pequeno já irrita, o ambiente imperfeito já incomoda, o dia comum já parece insuficiente, o silêncio já não sustenta. Nada está errado de fato, mas nada está bom o suficiente. E isso desgasta. Desgasta porque você não percebe o que está acontecendo, só sente. Sente que está mais impaciente, mais sensível, mais dependente de tudo estar alinhado para conseguir relaxar. E aos poucos, você perde algo fundamental: capacidade de lidar com o desconforto. E isso muda completamente a sua relação com a vida, porque a vida real não é otimizada. Ela é irregular, incompleta, cheia de pequenas falhas. E se você precisa que tudo esteja no lugar certo para se sentir bem, você vai se sentir mal com frequência. Não porque sua vida é ruim, mas porque sua tolerância diminuiu. E aqui entra um ponto que quase ninguém percebe. Você não está buscando prazer. Você está evitando desconforto. E isso parece a mesma coisa, mas não é. Buscar prazer é uma escolha. Evitar desconforto vira uma necessidade. E quando isso vira necessidade, você começa a organizar sua vida inteira em torno disso. Evita situações que não são ideais. Adia experiências que podem ser desconfortáveis. Foge de contextos que não entregam o nível de estímulo que você se acostumou. E isso limita. Limita suas decisões, limita suas ações, limita suas possibilidades. Porque agora você não escolhe com base no que faz sentido, mas com base no que não vai te incomodar. E isso parece proteção, mas é restrição. Uma restrição invisível que vai deixando sua vida cada vez mais estreita. Você pode menos, tolera menos, aguenta menos. E ao mesmo tempo, precisa de mais. Mais conforto, mais controle, mais garantia de que tudo vai ser agradável. E isso cria um tipo de ansiedade diferente.
Não aquela ansiedade intensa, mas uma tensão constante. Uma necessidade de manter tudo funcionando do jeito certo, porque qualquer desvio já é sentido como problema. E talvez o mais difícil de perceber seja isso. Essa fragilidade não vem da falta, vem do excesso de refinamento, do excesso de controle, do excesso de dependência de condições ideais. E isso inverte completamente a lógica, porque você passou a vida acreditando que melhorar as condições ia te tornar mais forte. Mas em muitos casos, está te tornando mais sensível, mais vulnerável, mais dependente. E é aqui que a virada acontece. Talvez o problema não seja o desconforto que aparece, mas a sua incapacidade de lidar com ele. Talvez o problema não seja que a vida não está perfeita, mas que você desaprendeu a existir fora do ideal. E isso muda tudo, porque significa que a solução não está em melhorar ainda mais as condições, mas em recuperar algo que você perdeu no caminho: a capacidade de estar bem, mesmo quando não está perfeito. De não precisar que tudo esteja ajustado, de não depender de um nível específico de prazer para se sentir em paz. E isso é desconfortável de aceitar, porque vai contra tudo que você foi condicionado a buscar. Mas também explica, porque quanto mais você tenta otimizar sua experiência, mais difícil fica simplesmente viver. Se você chegou até aqui, então já percebeu, o problema nunca foi o prazer, foi a dependência. Porque o prazer, por si só, não te prende. O que prende é a necessidade de que ele esteja sempre presente. A necessidade de que tudo esteja confortável, de que tudo esteja agradável, de que tudo esteja no nível certo. E é isso que te fragiliza. Mas se esse é o problema, então a saída começa a aparecer. E ela é mais simples e mais desconfortável do que parece. Reduzir. Reduzir o número de coisas que você precisa para se sentir bem. Reduzir a exigência. Reduzir a dependência. Reduzir a necessidade de que tudo esteja melhor. Não como sacrifício, mas como estratégia de liberdade. Porque quando você precisa de pouco, você ganha muito. Ganha estabilidade, ganha leveza, ganha independência. E principalmente ganha uma forma de paz que não depende do mundo colaborar o tempo todo. E isso não significa abrir mão do prazer. Significa reposicionar o prazer. Ele deixa de ser base e volta a ser bônus. Algo que melhora a experiência, mas não sustenta ela. E isso muda completamente a forma como você vive. Você pode aproveitar um conforto sem precisar dele depois. Pode ter uma experiência melhor, sem transformar isso em padrão obrigatório. Pode viver algo agradável, sem criar dependência. E ao mesmo tempo, você recupera algo que talvez tenha perdido: a capacidade de estar bem no simples, no básico, no comum, no não otimizado. E isso parece pequeno, mas é uma das formas mais reais de liberdade que existem. Porque o mundo pode oscilar, mas você não oscila junto. O ambiente pode mudar, mas sua base continua. E talvez seja isso que Epicuro chamava de prazer verdadeiro. Não o prazer intenso, mas a ausência de perturbação. Um estado onde você não está buscando desesperadamente algo a mais, porque o que existe já é suficiente. E isso não tem euforia, não tem pico, não tem aquela sensação explosiva de conquista. Mas também não tem queda, não tem dependência, não tem essa instabilidade constante que te puxa de um lado para o outro. É uma tranquilidade silenciosa, discreta, mas sólida. E para chegar nela, você não precisa adicionar, precisa remover. Remover excessos, remover exigências, remover a ideia de que a vida precisa ser constantemente melhorada para valer a pena. Porque no fim, quanto mais você transforma o desnecessário em essencial, mais distante você fica da paz. E quanto mais você simplifica, mais difícil se torna tirar isso de você. E aqui vai o ponto final, direto. Luxo não te torna mais feliz. Ele só te torna mais dependente de condições que podem desaparecer. E quando desaparecem, levam sua paz junto. Mas uma pessoa que aprende a viver com pouco, carrega a própria estabilidade. E isso ninguém tira. Se esse vídeo te fez enxergar isso com mais clareza, se você percebeu o quanto vinha dependendo de coisas externas para se sentir bem, então faz sentido você continuar aqui. Não por motivação, mas por lucidez.
Porque esse canal não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos. Se isso te interessa, se inscreve e leva essa pergunta com você. Se a sua paz depende de condições externas, ela é realmente sua?